Vamos iniciar nesse momento a meditação dirigida que vamos agora fazer sobre a vida do Beato e também sobre os meios que ele se usou para buscar a sua santificação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Vamos direto ao paraíso se nos aproximarmos todos os dias da Eucaristia. Essas são palavras do Beato Carlo Acutis. Ele que nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991 e, embora ele tenha nascido em Londres, ele passou a maior parte da sua vida em Milão e Assis, na Itália. Em Assis, casa dos seus avós, e Milão, onde vivia a sua família. E ele faleceu em 2006, com apenas 15 anos de idade, vítima de uma leucemia. E em 2020, o Papa Francisco o beatificou. E nesse ano, o Papa Leão XIV fará então a sua canonização. Então, aqui brevemente, a vida do Beato. Mas o que diferenciava a vida do Carlo em comparação com os demais jovens da sua época, né? O que diferenciava? Bom, nós poderíamos dizer que o Carlo descobriu na sua vida uma pessoa especial, que é o próprio Senhor Jesus. Desde muito pequeno, o encontro com Cristo mexe com a vida daquele menino, que de fato vinha de um berço católico, mas não tão fervoroso quanto ele se tornou futuramente. Carlo encontra em Jesus Cristo um verdadeiro amigo, encontra em Jesus um ponto de referência para a vida dele. E, portanto, Jesus torna-se para aquele jovem, aquele menino, a razão da sua própria existência.
Ou seja, a razão da sua vida, depois daquele encontro que ele teve com o Senhor, é o próprio Senhor. Então, ele coloca a sua vida em prol de Jesus e também da evangelização, de levar Jesus para os demais. Então, aqui está o diferencial do beato diante dos demais jovens. Porque exteriormente, ele não tinha nada de diferente, né? Basta olharmos para esse retrato aqui. Ou seja, a sua maneira de se vestir era igual aos outros jovens. A sua maneira de se portar, né? Frequentava colégios, gostava de brincadeiras, de jogos de tabuleiro, gostava de videogames, gostava de computador, né? Tanto que a sua evangelização se dava também por meio da internet. Então, era um jovem comum, mas, sem dúvida nenhuma, interiormente, muito diferente. E a primeira pergunta que nós poderíamos fazer aqui nesse momento de oração que nós estamos fazendo, diante de Jesus sacramentado e também diante da relíquia do Beato, Jesus é a razão da minha vida? Ou seja, a minha razão de viver é o Senhor? Nele eu coloco a minha razão de viver? Jesus, eu tenho um trato com Jesus, trato de amizade com Ele, falo com o Senhor verdadeiramente como meu amigo? Ou é alguém distante de mim? Ou é alguém que eu ouço falar, mas está distante de mim? Não conheço. Por isso, se há ainda essa frieza no trato com o Senhor, então vamos pedir aqui, por intercessão do Beato, que também possamos experimentar esse encontro com Ele. E se esse encontro já se deu, vamos pedir para que esse encontro se renove, né? Quem sabe hoje mesmo, nesse momento de oração, nessa missa que vamos ter daqui a pouco, no terço que nós vamos rezar. Mas o que eu gostaria de tratar aqui para nos ajudar a falar com Deus é sobre os pilares da vida espiritual do Beato Carlo Acutis. Ou seja, como ele teve forças sobrenaturais para se tornar em tão pouco tempo o que ele foi, né? Ou seja, ele teve um progresso espiritual muito rápido, né? Levando em conta que ele veio a falecer com 15 anos. Então, o seu processo de crescimento espiritual foi rápido. Então, quais eram os dois pilares da vida espiritual dele, né? O que elevou ele ao grau de santificação ao qual ele chegou? Bem, esses dois pilares eram a Eucaristia e a devoção mariana, a devoção à Virgem Maria. Esses são os dois pilares para a vida do Beato Carlos Acutis. E ele dizia: penso que muita gente não compreende completamente o valor da Santa Missa, pois se soubesse da grande sorte que o Senhor nos deu
dando-se como alimento e bebida na hóstia santa, todos iriam diariamente à igreja para participar dos frutos do sacrifício celebrado e renunciariam a muitas coisas supérfluas. Veja a compreensão que ele chegou da Santa Missa em primeiro lugar, dizendo que se nós compreendêssemos o que é o valor da Santa Missa, e se soubesse a grandeza que é o dom do sacrifício de Jesus que se renova na missa, nós nos esforçaríamos para ir à missa todos os dias ou mais vezes, porque ele mesmo dizia que se compreendêssemos isso, nós iríamos renunciar àquilo que é supérfluo na nossa vida, né? E o que é supérfluo na nossa vida? É tudo aquilo que não tem relação nenhuma com Deus, né? Ou tudo aquilo que podemos nos abdicar sem problema algum. Porque às vezes nós deixamos de, talvez, fazer oração, porque nós queremos ficar um tempo maior no celular, porque queremos, talvez, não fazer nada, porque queremos descansar, porque queremos ver um filme, porque queremos ver o futebol, porque queremos ver aquela novela. Tudo isso é supérfluo. Ou seja, o que isso, diríamos assim, pode nos acrescentar para a vida eterna? Nada. Então, trocar isso pela missa, trocar tudo isso pela oração, trocar tudo isso por estar na presença do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, é muitíssimo melhor, muitíssimo maior. Por isso, a base da espiritualidade do Beato Carlo Acutis era o seu encontro cotidiano com o Senhor na Eucaristia. Aí está a base da sua espiritualidade, o encontro com o Senhor, seja na Santa Missa, seja diante do sacrário, seja diante do Senhor exposto no ostensório. Era um encontro com o Senhor. Por isso, o propósito que ele faz de buscar a missa diária, a comunhão diária, quando no momento em que nos seus estudos, no ensino médio, quando as tarefas escolares começaram a crescer muito, e às vezes ele não tinha possibilidade de ir à missa, ele ficava angustiado, porque queria estar na missa todos os dias. Todos os dias. Todas as vezes que recebia o Senhor na hóstia santa, ele dizia interiormente: Jesus, fique à vontade, sinta-se em casa. E aqui, diante de Jesus, que está diante de nós, poderíamos falar com ele: Senhor, será que eu estou pondo esforço para te encontrar na missa? Qual é o esforço que eu estou pondo para buscar o Senhor não somente na missa dominical, mas também te encontrar nos dias de semana? Será que quando Jesus adentra a nossa alma, o nosso coração, quando nós comungamos,
Podemos dizer ao Senhor para que Ele também se sinta em casa, para que Ele também se sinta à vontade? Ou será que a nossa alma, o nosso coração, por tantas e tantas vezes, quando recebemos o Senhor, está disperso, alma dispersa, coração disperso? São José Maria Escrivá, ele dizia que a nossa alma precisa ser como Betânia, porque Betânia era um lugar onde o Senhor se agradava de estar. Quando o Senhor queria descansar, ele ia para Betânia. Quando o Senhor queria estar com os seus amigos, ele ia para Betânia. Ou seja, a nossa alma também deve ser Betânia para Jesus. Ao recebermos o Senhor na Eucaristia, ele também deve se sentir à vontade de estar na casa de um amigo, de estar na casa de alguém que ele sabe que o ama. O Beato, ele tinha uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus, e nós estamos celebrando nesse mês com mais vigor essa devoção ao Sagrado Coração. E como ele era muito devoto, ele dizia que confiava no amor misericordioso de Jesus, segundo aquelas promessas reveladas à sua discípula, a discípula do Senhor, Santa Margarida Maria. E por isso ele buscava comungar todas as primeiras sextas-feiras do mês para remediar as ofensas e os pecados contra o Sagrado Coração de Jesus, sobretudo na Eucaristia. Então, era um compromisso dele, né? Além de outros dias da semana, toda primeira sexta-feira do mês, porque queria desagravar o Sagrado Coração de Jesus. E confiava naquelas promessas que Jesus fez a Santa Margarida Maria. E é muito curioso olharmos para a vida de Carlo Acutis, porque ele amava tanto a missa, amava tanto a Eucaristia, que podemos dizer que a sua vida se transformou numa missa. E é exatamente isso que deve acontecer conosco também. Por que a sua vida se transformou numa missa? Porque, como nós falávamos anteriormente, quando ele ficou doente, né, ele teve leucemia, e essa doença ela foi fulminante na vida dele. Ou seja, levou ele a óbito em menos de 2 semanas. Então, ele entrou no hospital com alguns sintomas, ainda não se sabia exatamente o que era, já se suspeitava o que era. Mas, desde então, quando ele estava diante daqueles sintomas, daquelas dores, e ao saber da gravidade de sua doença, o que ele fez foi oferecer a sua vida em sacrifício. Ou seja, assim como nosso Senhor fez na cruz, e assim como é a Santa Missa, porque a Santa Missa é a atualização desse sacrifício de nosso Senhor na cruz, então ele fez uma oblação da sua vida. Ou seja, eu ofereço a minha doença, ofereço os meus sofrimentos, ofereço a minha vida pelo Santo Padre e por todas as necessidades da igreja. Então, a sua vida se tornou uma missa.
porque através do seu sofrimento, da sua doença, ele se une a Jesus crucificado para que ele se una, então, a Jesus como uma oferta agradável a Deus. Faz da sua vida uma oferta, faz da sua vida uma entrega, uma missa. A sua vida se transformou numa missa. E diante de Jesus, talvez poderíamos pensar, porque muitas vezes nós temos medo da cruz. Muitas vezes nós temos medo do sofrimento. Muitas vezes nós queremos correr, né, do sofrimento. Pedir ao Senhor a todo custo que nos livre do sofrimento. Mas será que nós também aproveitamos essas oportunidades de dor, oportunidades de sofrimento para nos unirmos a Jesus também, para nos entregarmos a Ele, para nos oferecermos a Ele, em prol de tantas graças que podemos receber e tantas graças que podemos fazer com que outros recebam, como também oferecer pelo Santo Padre, pela Igreja, pela conversão de alguém. Que a nossa vida se transforme também numa Santa Missa. Como eu dizia, o Beato gostava muito de estar na presença do Senhor. Frequentemente ia à igreja fazer adoração eucarística. E fazia isso diversas vezes por semana. Diversas vezes. Tanto que ele tinha uma ideia tão concreta de Jesus presente na Eucaristia, que ele costumava dizer que Jesus na Eucaristia era o mesmo Jesus que andava com os apóstolos, que fazia milagres, que curava muitos. Tanto é que certa vez o seu pai fez uma proposta para ele, convidando-o para ir até a Terra Santa, para ir até Jerusalém, para visitar os lugares santos onde Jesus passou. E aí, o seu filho, então disse: pai, olha, para encontrar Jesus, não é necessário ir para a Terra Santa. Aqui em Milão, tem muitos sacrários. Então, basta irmos a um sacrário e lá estará Jesus. Lá estará o Senhor. Ali eu encontro o Senhor, vivo. Ou seja, a sua ideia muito concreta de saber que Jesus está realmente nas espécies do pão e do vinho consagrados. Por isso, muitas vezes se colocava diante do Senhor Jesus. E aprendeu, sobretudo, a adorar o Senhor em silêncio, no silêncio do seu coração, a falar com o Senhor quando ele assistia na televisão a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em 2004, se não me engano, na Alemanha. E quando havia um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, com mais de 1 milhão de jovens reunidos, e aqueles jovens impressionados com a chuva que caía e os trovões, e o Papa Bento XVI, num determinado momento, se ajoelhou diante do Santíssimo e disse para os jovens: precisamos adorar Jesus de joelhos.
E aqueles jovens, todos eles se ajoelharam diante de Jesus. Ele dizia: agora vamos contemplar e falar com o Senhor no silêncio do nosso coração. E era 1 milhão de jovens, naquele silêncio, ele dizia, ensurdecedor. Né? Falar com o Senhor, coração a coração. E é claro, porque ele tinha um amor a Jesus na Eucaristia, não poderia faltar para o beato a sua devoção à confissão, a sua devoção ao sacramento da confissão. Porque buscava a confissão todas as semanas. E veja, buscava a confissão todas as semanas para confessar os seus pecados veniais. Como, por exemplo, situações em que comia um pouco demais, ou situações em que cedia um pouco à preguiça, ou situações onde percebia que não era muito generoso na oração. Assim era a confissão do beato. Né? E por que ele insistia em confessar os pecados veniais? Porque ele comparava a vida espiritual a um balão. Né? E ele dizia, para o balão subir, é necessário lançar fora os pesos que há nele, mesmo que seja pesos pequenos. Mas se nós não lançarmos para fora, ele não vai subir. Então, para a nossa alma subir ao céu, ele dizia, é necessário lançar os pesos do pecado, mesmo que seja pequenos pesos. Lançar fora, para que o balão possa subir, para que a nossa alma se aproxime de Deus. Lançar qualquer coisa que nos impede de irmos para o alto, de irmos para Deus. Por isso, a sua confissão frequente. E depois, o seu segundo pilar da vida espiritual era a devoção mariana, a devoção à Virgem Maria. Carlo, ele dizia com frequência, Nossa Senhora é a única mulher da minha vida. Embora ele nunca tinha dito com clareza, e não se dizia isso, que ele tinha a intenção de ser sacerdote, de ser padre, né? Os autores de suas biografias falam que a princípio não era essa sua intenção, mas ele dizia, Nossa Senhora é a única mulher da minha vida. E certamente ele conseguiu muitas graças por meio da intercessão de Nossa Senhora. Como certa vez ele rezou, pediu incessantemente que a Virgem Maria intercedesse por uma mulher que ele conhecia, era uma parente distante dele que estava há 30 anos longe da Eucaristia e longe da confissão, né? E ele passou a fazer uma peregrinação a um santuário de Nossa Senhora e fazia essa peregrinação constantemente pedindo essa graça, até que ele alcançou por meio de Nossa Senhora. E com muita gratidão, então, sempre se lançava à intercessão de Nossa Senhora e também aos pedidos dela, sobretudo nas aparições de Fátima e nas aparições de Lourdes. Tinha uma grande devoção a Nossa Senhora de Fátima, uma grande devoção aos pastorinhos. Por isso, quando ele leu pela primeira vez os escritos da irmã Lúcia, quando ela dizia que
Francisco Marto teria de rezar muitos terços para chegar ao céu, quando Nossa Senhora disse para ele, olha, o Francisco terá de rezar muitos terços para chegar ao céu. Ele, lendo aquilo assustado, dizia, minha nossa, dizendo para os seus pais, se Francisco Marto, para chegar ao céu, teve de rezar muitos terços, né? Ele que era muito virtuoso e piedoso, ele dizia, imagina eu. E podemos dizer, imaginemos nós, o que temos de fazer para chegar ao céu. Todos os anos, o Beato participava da devoção dos 5 primeiros sábados. Aqueles 5 primeiros sábados de cada mês que fazemos aqui na nossa paróquia todos os anos. Ou seja, ele era fiel, porque queria desagravar assim como o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Com a Santa Missa, com a comunhão reparadora, com a confissão reparadora, porque tinha um amor muito grande pela Virgem. E quando, por fim, ele foi visitar o Santuário de Lourdes, e ao conhecer a vida de Santa Bernadette de Soubirous, que foi a vidente de Lourdes, né, que via Nossa Senhora, e ali, quando ele bebeu da água da fonte sagrada, ele fez um propósito que nunca deixou de cumprir na sua vida. Prometeu a Nossa Senhora o seu compromisso com o rosário diário. E a sua mãe e os seus pais diziam que até mesmo no leito de morte, ele não deixava de rezar o terço. Ou seja, a partir dali, todos os dias rezava o terço. Todos os dias. Até no seu leito de morte. Então, vamos pedir ao Beato a sua intercessão para que os pilares da nossa vida espiritual também seja a Eucaristia, também seja a Virgem Maria. Assim como sonhou São João Bosco, quando ele sonhou com os grandes pilares da igreja, foram exatamente esses. Ou seja, que sustentava a igreja, 2 grandes pilares que sustentavam a igreja, que não deixavam a igreja afundar, era a Eucaristia e a Virgem Maria. Que esses sejam os pilares da nossa vida espiritual e que ela, a Virgem, também nos ajude a buscarmos o Senhor sempre na Eucaristia, amarmos o Senhor na Eucaristia e que ela seja também para nós, como foi para o Beato, a nossa porta para adentrar o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesse tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.